Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa história, olha, intensa. Uma experiência de quase morte, bem surpreendente e cheia de revelações espirituais. As fontes que a gente usou são partes do livro Placebo e também um vídeo sobre Howard Pittman. Ele era pastor batista e policial lá nos Estados Unidos. Isso mesmo, uma figura interessante. E em 1979, ele teve essa experiência fortíssima. Ele diz que foi, assim, uma viagem por outros reinos, sabe? E que ficou cara a cara com Deus. Nossa missão aqui hoje é tentar entender o que foi central nessa vivência toda e qual a mensagem que ele sentiu que precisava trazer de volta. Uma análise profunda do relato dele, né? Exato. E que mensagem, viu? Porque, olha, envolve ele ouvir que a vida inteira de serviço religioso de boas obras foi considerada tipo uma abominação. Chocante, né? E ainda tem essa ideia de um tratamento placebo e espiritual, que muitos estariam recebendo sem perceber. O que será isso? Vamos investigar juntos. Pra gente entender melhor, quem era esse Howard Pittman antes, né? Antes de tudo isso. Bom, as fontes mostram ele como um cara bem ativo, pastor batista, isso por 35 anos, e policial em Nova Orleans por mais de 25 anos. Duas carreiras longas e bem diferentes. E veterano da Guerra da Coreia também. Criado em lar cristão, casado com a Joyce, tiveram filhos e ainda adotaram, olha só, 32 crianças negligenciadas. 32? Caramba, muita gente. Muita gente. Ele era visto como um cara bom, sabe, moral, envolvido na comunidade. Tanto que na época do evento, ele estava até concorrendo para xerife. Essa combinação de pastor e policial realmente chama atenção, né? Uma vida que parece totalmente dedicada ao serviço, tanto na igreja quanto na cidade. E as fontes mostram que ele levava a sério, tentava viver a fé dele como achava certo, inclusive aplicando a regra de ouro no trabalho de policial. Sim, ele tentava ser correto. E essa base de ser um bom homem, um religioso praticante, é o que torna o tal julgamento divino que ele descreve depois tão, assim, impactante, né? Com certeza. Porque o contraste é enorme. E o ponto de virada foi muito dramático. Dia 3 de agosto de 1979, o Pittman estava a caminho de um evento da campanha para xerife. E aí, de repente, sentiu uma dor excruciante. Do nada. Do nada. Uma artéria principal tinha rompido. Um aneurisma, hemorragia interna massiva, ele descreve que perdeu toda a força, sabe? E respirar virou um esforço consciente, doloroso a cada segundo. Uma luta. Levaram ele de ambulância, mas no caminho para um hospital melhor equipado, a coisa piorou muito. Ah, não. Os sinais vitais dele sumiram, o paramédico basicamente considerou ele morto ali mesmo. Nossa. E é nesse momento, segundo o relato dele, que tudo apagou. Escuridão total. E uma sensação horrível de abandono completo. Mas aí, nessa escuridão toda, aparece algo. Ele conta que viu tipo uma faixa, uma fita, passando na frente dele. Uma fita? E nela estava escrita uma passagem da Bíblia. Hebreus 9,27. Aquela que diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Forte. E ele diz que isso piscou 3 vezes. E ali, a ficha caiu para ele. Aquele era o momento. A morte dele tinha chegado, era a hora do julgamento. O desespero bateu forte, né? Ele conta que orou ali mesmo, naquela condição, pediu a Deus mais tempo de vida, lembrou até do rei Ezequias na Bíblia, que teve a vida estendida. Ele se apegou a esse precedente bíblico. Exato. E logo depois dessa oração, ele ouve uma voz. Mas não era a voz que ele esperava, talvez. Ele descreve como uma voz linda, sabe, hipnótica, irresistível mesmo. Essa voz prometia paz, o fim da dor, descanso. Só precisava parar de lutar, parar de respirar, se entregar. Que tentação num momento desses. Total. Ele quase cedeu. Achou que era Deus respondendo à oração dele, oferecendo alívio. E aí que tá um ponto crucial na narrativa dele, né? O discernimento, porque ele afirma ter percebido a tempo que não era Deus. Ele diz que era Satanás se aproveitando da dor, do desejo de alívio, para tentar fazer ele desistir.
desistir da própria vida que ele tinha acabado de pedir para Deus. Exatamente. É um alerta muito forte que a fonte traz sobre isso, né? Sobre conhecer a voz de Deus, identificar o engano. A frase que ele usa é marcante. Você precisa conhecer o Espírito que fala com você. Tem que saber quem está falando. Impressionante mesmo. E ele resistiu, usou a própria vontade para rejeitar aquela voz. E segundo ele, só depois dessa recusa consciente é que os anjos que já estariam ali presentes puderam agir. Ah, então a ação dos anjos dependeu da escolha dele. Parece que sim, pelo relato. Aí esses anjos teriam retirado o espírito dele do corpo, e aí começa a tal jornada. Primeiro, pelo que ele chama de segundo céu. Ele descreve como o domínio atual de Satanás. E que para chegar lá, ele passou por uma espécie de parede dimensional. Uma parede dimensional? Interessante a descrição. E como era esse segundo céu? O mundo espiritual, segundo ele, cheio de seres. Demônios, anjos caídos. Ele não faz um catálogo super detalhado nas fontes que a gente viu, mas dá a ideia de uma organização, várias categorias, sabe? Algumas ligadas a pecados específicos, ganância, ódio, luxúria. Outras a poder, medo, autodestruição, perversão. Uma variedade grande, então. Sim. E a sensação dominante ali, segundo o anjo que o guiava, era de opressão, porque não existia amor naquele lugar, ausência total. E o foco da descrição dele, então, parece ser menos os tipos de demônios e mais como eles operam a natureza desse lugar. Ele fala muito da hierarquia quase militar, né? E principalmente do método deles, o engano. Isso, o engano é central. A ideia que ele traz é que essas forças não podem obrigar. Elas precisam de permissão. Precisam de alguma forma se tornar desejáveis para a pessoa, para poder influenciar ou até possuir. Faz sentido, conecta com a voz que ele ouviu antes. Exato. Ele acredita que essa luta espiritual é constante, muito mais sutil do que a gente pensa. Acontece ao nosso redor e muitas vezes a gente nem percebe. Assustador pensar assim. Mas a jornada dele não parou nesse lugar sombrio, né? O anjo levou então na direção oposta, rumo ao terceiro céu, onde Deus habita. E ele descreve que ainda dentro do segundo céu, ele viu um caminho de luz deslumbrante, tipo um túnel, um vale protegido pelo Espírito Santo. Ah, uma passagem segura no meio do território inimigo. Exatamente. Era por ali que as almas dos santos, como ele chama os cristãos que morriam, viajavam para casa, e sempre acompanhados por anjos, segurança total ali. Ele chegou então aos portões desse terceiro céu. Ficou observando essas almas salvas entrarem uma por uma, e foi ali, observando essa cena, que veio a informação talvez mais chocante de todo o relato dele. A tal da estatística? Essa mesma. Enquanto ele estava ali num período que ele estima em 15 minutos, ele viu 50 dessas almas entrarem no céu. 50. Só que nesse mesmo tempo, segundo a informação que ele recebeu ali, outras 1.950 pessoas também tinham morrido na Terra. Nossa Senhora. A proporção é... Brutal. A conta é simples. 50 de 2.000. Isso dá 2,5%. Só 2,5% chegaram naquele destino celestial que ele estava vendo. Os outros 97,5% não estavam ali. Uau! 2,5%. Isso é realmente um soco no estômago, como você disse. E ele não deixa esse número solto, né? Ele conecta isso com alguma coisa. Sim, ele liga diretamente à interpretação dele da igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse. Ah, a igreja morna. Exato! Aquela que não era nem quente, nem fria. Morna. Autossuficiente, achava que tinha tudo, mas Deus via como pobre, cega e nua espiritualmente. A conclusão que o Pittman tira e que meio que define toda a mensagem dele depois é essa. A grande maioria das pessoas que hoje se dizem cristãs estariam, na verdade, vivendo um engano, uma fé superficial, o tal placebo espiritual que o inimigo administra. Que coisa! E ele mesmo, Pittman, foi barrado na porta, né? O anjo disse que se ele entrasse, não podia mais voltar para a Terra. Certo? Então,
ali do lado de fora, ele resolve clamar a Deus, pedir de novo pela vida. E o argumento que ele usa, as boas obras dele. Ele começa a listar: Senhor, eu preguei, eu ajudei os pobres, visitei doentes. Basicamente, ele apresentou o currículo religioso dele. Tentou usar as obras como moeda de troca, digamos assim? Isso. Só que a resposta divina, no relato dele, não foi um parabéns. Veio com uma voz que parecia um trovão, carregada de ira, ele descreve. Ira. Sim, Deus teria declarado a fé dele como morta. As obras, vãs, inúteis, e toda a vida de serviço religioso dele, uma abominação, igualzinha a dos fariseus que Jesus tanto criticou. Abominação. Que palavra forte para descrever uma vida de pastor e serviço. Exato. E a acusação principal foi: você não me serviu, você serviu a um Deus falso chamado Self, o seu próprio eu, o seu ego. Deus era só secundário na vida dele. Uma forma de aliviar a consciência, talvez. Nossa. Imagina o choque de ouvir isso. Ele descreve como devastador. Sentiu o peso da ira de Deus, perdeu as forças, caiu ali mesmo, prostrado, e reconheceu que tudo era verdade. Foi ali que ele entendeu, de um jeito visceral mesmo, o que Jesus quis dizer com buscai primeiro o reino de Deus e o custo de ser discípulo, negar a si mesmo, abrir mão de tudo. Ele percebeu que até as boas ações podem ter uma raiz egoísta. Uma realização dolorosa, mas profunda. Muito. Aí, depois desse confronto, os anjos o trouxeram de volta pro corpo, lá no hospital. Mas ele implorou para voltar porque Deus ainda não tinha respondido o pedido de mais tempo. Ele não desistiu do pedido. Não. E ele é levado de novo aos portões. Só que agora ele não podia mais usar as obras como argumento, né? Já tinham sido invalidadas. O que ele faz? Apela para a misericórdia de Deus. Lembra de novo do caso de Ezequias. Mudou a abordagem. Totalmente. E a resposta de Deus, segundo ele, foi diferente dessa vez. Não mais com ira, mas com compaixão e tristeza também. Mostrando para ele como as promessas que ele tinha feito para Deus no passado foram quebradas. Ah, então Deus mostrou um histórico de promessas não cumpridas. Parece que sim. E aí, sem ter mais argumento nenhum, sem ter mais o que dizer, Pittman se rende, completamente. Aceita o julgamento, aceita a condenação, fosse qual fosse. E é nesse exato momento de rendição total, de quebrantamento absoluto, que tudo muda de novo. Como assim? Deus não aplica a justiça que ele esperava e já tinha aceitado. Pelo contrário, demonstra misericórdia. Pittman conta que foi como se escamas caíssem dos olhos dele. Ele não viu mais Deus como um juiz distante e implacável, mas como o verdadeiro pai dele. Pai. Pai. Ele sentiu um amor imenso, uma conexão profunda, e percebeu que Deus sentia a dor dele junto com ele, que o pai sofria com o sofrimento do filho. Que mudança de percepção. Radical. Naquele instante, a vida física perdeu totalmente a importância para ele. A única coisa que importava era fazer a vontade do pai. E foi aí, nesse ponto de entrega total, de alinhamento de vontade, que Deus concedeu a ele a vida de volta. Deu a segunda chance que ele pediu. Essa virada é realmente o coração da transformação que ele descreve, né? Mostra uma mudança de paradigma total. Sair de uma fé baseada no fazer, mesmo que fossem coisas boas, mas a motivação estava errada, segundo o julgamento, para uma fé baseada no ser, em relacionamento, em amor, em submissão à vontade de Deus. Exato. O ponto crucial que a fonte apresenta é esse. A motivação interna, o coração, vale mais que a ação externa. Não que as obras não importem, mas a raiz delas é o que conta. Ele até menciona aquela passagem sobre a obra poder ser queimada no julgamento, mas a pessoa ser salva, como que através do fogo. A salvação não estava em jogo ali, mas sim a qualidade da vida cristã e o valor das obras feitas sem a motivação correta. Faz todo sentido. E antes de mandá-lo de volta em definitivo, Deus teria dado uma missão para ele. Compartilhar uma mensagem específica, em 5 pontos. Ah, a famosa mensagem de 5 pontos. Quais são eles? O primeiro, a confirmação da era da igreja de Laodiceia.
A maioria dos que se dizem cristãos estaria espiritualmente morna, enganada sobre sua condição e correndo o risco de ser rejeitada por Deus. Bem direto. Começa forte. Segundo, Satanás é real e pessoal. Não é só uma ideia do mal, uma força abstrata. É um adversário concreto, poderoso, que lida individualmente com cada pessoa. E a principal arma dele é o engano. Muitos cristãos o subestimam ou até ignoram. Um alerta sobre a realidade da batalha espiritual. Terceiro, vivemos os segundos dias de Noé. Assim como naquela época, o mundo hoje estaria focado em prazeres, riquezas, distraído e totalmente alheio aos sinais da volta de Cristo. Uma comparação com o tempo do fim bíblico. Quarto, cristãos precisam ser embaixadores de verdade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não adianta falar uma coisa no domingo e viver outra na segunda. Obras feitas só por fazer, sem o coração em Deus, sem buscar primeiro o reino, não servem. Coerência entre fé e vida. Essencial. E o quinto ponto, Deus estaria formando um exército especial, o exército da chuva serôdia. Esse grupo, segundo a mensagem, vai operar com um poder e uma fé tremendos. Vão realizar milagres até maiores que os da igreja primitiva. Um exército. Milagres maiores. Sim. E isso vai abalar as estruturas da religião organizada. Esses soldados trariam o espírito de Elias, preparando o caminho para a volta de Cristo. E haveria uma peneira, um processo de seleção, como no exército de Gideão, para ver quem realmente está apto para fazer parte. Uau! Esse quinto ponto é bem profético, né? Fala de um mover de Deus bem específico para os últimos tempos, na visão dele. Com certeza. É uma mensagem bem forte no geral. Um chamado para acordar mesmo, para se autoavaliar, para viver um cristianismo autêntico, de corpo e alma. É o oposto total do que ele critica como religião placebo. Exatamente. E as fontes ainda trazem mais 2 pontos rápidos, mas interessantes. Um deles são os sonhos que o Pittman teve 7 anos antes da experiência de quase morte. Sonhos premonitórios? Parece que sim. Só depois da experiência que ele conseguiu interpretar esses sonhos. Viu neles prenúncios da missão que receberia, dos ataques espirituais que ele sofreria, que eram simbolizados por cães nos sonhos, e até de eventos futuros, como viagens missionárias e algo que ele chamou de um golpe político de Satanás contra a igreja organizada. Bem específico. Interessante essa camada de premonição. E o outro ponto? O outro ponto é a cura física dele. A apneia do sono que ele tinha há 20 anos sumiu na hora, instantaneamente. Nossa. Mas a artéria que rompeu, essa levou meses para sarar completamente. E ele sentia dor o tempo todo nesse período. Ele interpretou isso como um teste de fé. Deus tinha dito, você está curado. Mas a evidência física demorou. Ele tinha que crer na palavra, mesmo sentindo a dor. A fé sendo provada na prática. Isso. E essa experiência o levou a refletir sobre os tipos de fé. Ele diferencia 4. A fé temporária, aquela que desiste fácil, a fé intelectual, que é só na mente, um conhecimento, a fé morta, que Tiago fala, sem obras, sem ação. E a quarta? E a fé real, a fé salvadora, que é crer com o coração e que necessariamente se traduz em atitude, em ação alinhada com Deus. Assim, esses elementos fecham bem o quadro, né? Os sonhos reforçam a ideia de um propósito divino para a vida e para a mensagem dele. E essa discussão sobre os tipos de fé volta a martelar a tecla central da experiência toda. Para ser genuína aos olhos de Deus, nessa perspectiva, a fé tem que ser mais que concordar com ideias ou seguir rituais. Tem que nascer do coração e mover a pessoa. Mover para uma ação que esteja alinhada com a vontade de Deus. Perfeito. Então, para a gente amarrar essa nossa exploração de hoje, a experiência do Howard Pittman, como a gente viu nas fontes, é um relato muito vívido, né, de quase morte, de um julgamento divino bem pessoal
e de um chamado radical para transformar a fé. Ele passou de uma vida que ele mesmo considerava de boas obras para um confronto direto com o próprio egoísmo e redescobriu Deus como Pai. Uma jornada em tanto. E ele voltou com esse alerta sério sobre o estado da fé hoje em dia e também com uma visão sobre o que ele acredita que está por vir. Exatamente. E a provocação final que fica dessa análise toda, pensando no material que a gente discutiu, é justamente essa autoavaliação incômoda que a história dele acaba propondo, né? Fica a pergunta: até que ponto a nossa própria prática de fé é realmente centrada em Deus? Ou será que pode ser, mesmo que de forma sutil, uma forma de auto-engano, aquele placebo espiritual que ele descreve com tanta veemência? Uma linha tênue. Parece que sim. A experiência dele sugere que a linha entre servir a Deus de verdade e servir ao nosso próprio eu, mesmo que disfarçado de boas intenções, talvez seja mais fina do que a gente gosta de admitir. Exige um olhar constante, né? Não só para o que a gente faz, mas para o porquê a gente faz. Quais são as reais prioridades e motivações do coração? Fica aí para a gente pensar.